Olá! Tendo visto as estatísticas descritivas, medidas de tendência central e dispersão nos vídeos anteriores, neste vídeo nós vamos ver como essas medidas são apresentadas na literatura médica. Serão mostradas as boas práticas para a apresentação das estatísticas descritivas, bem como exemplos de apresentações que não seguem as boas práticas. Como não apresentar a média e desvio padrão? Essa frase foi extraída de um parágrafo de um trabalho científico. Foram avaliados 33 pacientes, a idade variou de 32 a 74 anos, média 51,4 mais ou menos 10,5 anos. Inicialmente, os autores apresentaram a amplitude da idade, 32 a 74. O que significa a expressão entre parênteses? Média 51,4 mais ou menos 10,5 anos. Se somarmos 51,4 com 10,5, o valor não é igual a 74, o valor máximo de idade. Também se subtrairmos 51,4 de 10,5, o valor não é igual a 32, o mínimo de idade. Os autores queriam dizer que o valor 10,5 é o desvio padrão da idade. Seria mais claro para os leitores se os autores simplesmente escrevessem que o desvio padrão é 10,5 anos. Esse vício é bastante frequente. Essa tabela mostra um exemplo de como a média e o desvio padrão são frequentemente apresentados. O problema dessa forma de apresentação é que induz a uma interpretação equivocada do desvio padrão. O desvio padrão é uma medida da dispersão dos dados, não da faixa de variação em torno da média. Essa tabela mostra outro exemplo que coloca o desvio padrão entre parênteses após a média, que seria uma forma adequada. Porém, coloca o desvio padrão precedido do sinal mais ou menos. O que os autores querem dizer com o sinal mais ou menos? Como não apresentar mediana e dispersão? Esse texto também foi extraído de um artigo. Os dados foram apresentados como médias mais ou menos desvios padrão, mediana e variação de acordo com a distribuição de normalidade. Este texto é complementado por essa tabela, que mostra a mediana e a variação, entre parênteses. Mas a que se refere essa palavra variação? A amplitude? Percentil 25, percentil 75? Os autores não esclarecem. Agora eu vou apresentar as boas práticas de apresentação da média e desvio padrão, e depois da mediana e os percentis 25 e 75. A recomendação para a apresentação da média e desvio padrão é simplesmente colocar o valor da média e, entre parênteses, o valor do desvio padrão, como nessa tabela. A boa prática para apresentar a mediana, o primeiro e o terceiro quartis, ou percentil 25 e percentil 75, é simplesmente apresentar o valor da mediana e, entre parênteses, o primeiro quartil, seguido do terceiro quartil, como nessa tabela. Esta é uma tabela extraída deste artigo que segue as boas práticas de apresentação das estatísticas descritivas. Para o colesterol total, HDL e LDL, são apresentadas as médias e o desvio padrão entre parênteses. Os autores indicam essa forma de apresentação pelo superescrito A ao lado do nome das variáveis e a informação no rodapé da tabela. No caso dos triglicerídeos, foram apresentadas a mediana, o percentil 25 e o percentil 75, com informação também no rodapé da tabela. Os autores apresentaram a mediana e os percentis 25 e 75
porque essas medidas indicam uma assimetria na distribuição dos valores dos triglicerídeos. No próximo vídeo, vamos mostrar como obter a partir do R-comanda as estatísticas descritivas, medidas de tendência central e dispersão para variáveis numéricas de um arquivo de dados. Até lá!